Boa noite a todos os presentes. Vamos iniciar a sessão solene, a entrega do título de cidadão honorário de São Carlos ao pastor Álvaro Martinho da Silva, filho, que está hoje sendo homenageado. Convidamos a presidente da Câmara Municipal de São Carlos, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes, a assumir a presidência da mesa, que dirigirá os trabalhos desta sessão solene. Também chamamos para a mesa de autoridades os senhores Paulo Sérgio da Silva, subcomandante da Guarda Municipal, representando o prefeito municipal de São Carlos, Paulo Altomani. Professora Diana Cury, ex-vereadora e ex-presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Pastor Marcelo Rezende, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Primeiro-tenente-coronel Leonardo Regis Ramos, representando a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hermes Paz Cavalcante Sobrinho, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da subseção da OAB São Carlos, São Paulo. Orlando Antônio Lopes, secretário-geral do Conselho São Carlos Comesc. Professor Franceli Bretas, representando o Colégio Adventista de São Carlos. Doutor Antônio Donato Neto, diretor legislativo desta casa. Convidamos agora a vereadora Laide das Graças Simões, autora do decreto legislativo número 840/15, que concedeu a homenagem que hoje será prestada ao pastor Álvaro Martinho da Silva Filho, a conduzi-lo até o seu lugar de honra na mesa das autoridades. Registramos e agradecemos a presença dos vereadores Laide das Graças Simões e vereador Bragato. Convido a todos agora em pé, pois vamos ouvir o hino nacional brasileiro e o hino a São Carlos. Os filhos deste sol és mãe gentil.
Excelso Jesuíno és a glória, do botelho a maior emoção. Tu acolhes aos dois no aconchego do teu grande e fiel coração. E caminha soberba e pujante, vai subindo e crescendo gentil. Teu destino é de todo paulista, de amar e servir o Brasil, Brasil. Com a palavra, o presidente Lucão Fernandes. Boa noite, senhoras, boa noite, senhores. É com imensa satisfação que o Poder Legislativo recebe a todos nesta noite. Quero cumprimentar o pastor Paulo, que neste ato representa o prefeito municipal, cumprimentar também o pastor Marcelo, da Igreja Adventista, e saudando os senhores, deixo aqui a minha saudação aos demais pastores, cumprimentar esta amiga, companheira, que mora do meu lado esquerdo, juntamente com a sua família, ex-vereadora, ex-presidente desta casa, que sempre nos honra
ter a sua presença aqui, Diana Cury. Saiba que tenho grande respeito por Vossa Excelência. Quero cumprimentar também os meus colegas vereadores, Laíde das Graças Simões, que também é presidente de uma das comissões importantes desta casa, Justiça e Redação. E também o nobre vereador Valcenir Bragato, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente. Dizer, é importante vocês estarem aqui dando apoio ao presidente. Declaro aberta a sessão solene para a entrega do título de cidadão honorário de São Carlos ao pastor Álvaro Martinho da Silva Filho, em reconhecimento à sua dedicação às causas religiosas, sociais e da cidadania. Para a saudação ao homenageado, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, fará uso da palavra a nobre vereadora Laíde das Graças Simões, autora do decreto legislativo que concedeu o título que hoje será outorgado ao pastor Álvaro Martinho da Silva Filho. Deixo aqui a minha saudação, a minha admiração e o respeito que tenho por este segmento da Igreja Adventista e deixo uma saudação em Cristo Jesus a todos. Por gentileza, vereadora. Boa noite, vereador Lucão Fernandes, presidente desta casa. Boa noite a todos os componentes da mesa já citados pelo protocolo. Senhor homenageado, familiares, senhoras e senhores, boa noite. Com muita honra, a Câmara Municipal de São Carlos abraça nesta noite a comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia, para juntos, com grande alegria, recebermos como mais novo cidadão honorário do município o ilustre pastor Álvaro Martinho da Silva Filho. Saudá-lo em nome da coletividade são carlense é um privilégio e uma grande satisfação, tendo em vista reconhecermos com muita justiça a sua dedicação às causas religiosas, sociais e da cidadania. Um trabalho de excelência plenamente identificado com seu espírito de realização e de liderança, capaz de estabelecer laços de amizade e admiração na igreja e também na sociedade. Desta forma, o título de cidadania honorária previsto no decreto legislativo número 840, de autoria desta vereadora, juntamente com a minha amiga, ex-vereadora desta casa, a companheira de partido, Diana Cury, foi merecidamente aprovado por unanimidade, expressando com fidelidade o nosso sentimento de gratidão a esse notável líder religioso. Nossa cidade, com 158 anos de fundação, completados neste dia 4 de novembro, é também um templo, e seu hino já diz ser o lugar onde rezam cantando a cultura, o labor, sua vida. A vida, verdade de todos os filhos desta terra, de nascimento e de fé. Caríssimo pastor Álvaro, São Carlos o recebe de braços abertos, agradecendo-o pelos frutos colhidos durante sua presença nesta terra generosa, construída pela força de trabalho de todos que encontraram aqui a oportunidade de lançar sementes e concretizar seus ideais. Eu quero, nesse momento, enfatizar a sua preocupação em promover o fortalecimento da formação de crianças e jovens à luz dos ensinamentos e nas lições presentes na caminhada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A fecundidade de seu trabalho está refletida com clareza na força de sua trajetória, seja na vida pessoal, seja no campo religioso, como bem demonstra sua biografia. Nascido no dia 17 de fevereiro de 1963, em São Paulo,
Pastor Álvaro Martinho da Silva Filho é casado com Leda Maria Sampaio e pai de 3 filhos universitários, Mariana, Carolina e Rodrigo. Bacharel em Teologia pelo Instituto Adventista de Ensino, em 1985, alcançou o mestrado em Teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, UNASP, campus Engenheiro Coelho, em 1996. Pós-graduado em Psicopedagogia e Docência do Ensino Superior em 2010. O pastor de igreja esteve à frente dos departamentos de Comunicação e Mordomia Cristã na cidade de São Paulo durante 14 anos. Pastor da Igreja do Campus Universitário, Unesp, na cidade de Engenheiro Coelho, além de São Carlos, exerceu o ministério pastoral em Ribeirão Preto, Franca e cidades de Belém do Pará e São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Nos anos de 2001 a 2005, residiu em nossa cidade, quando foi pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia de São Carlos. Naquele período, atuou diretamente na expansão do Colégio Adventista e no projeto de construção da nova igreja em Vila Prado. Apoiando os jovens e também os idosos, teve a oportunidade de incentivar o surgimento do Clube de Desbravadores Pinhal e do Grêmio Adventista da Terceira Idade. Entre suas realizações, se incluem a compra de terreno para expansão da Igreja Central, a participação da comunidade adventista nos desfiles cívicos da cidade, a realização de inúmeros programas de Como Deixar de Fumar, em parceria com a UFSCar, além de projetos sociais nas comunidades carentes da cidade, casamentos comunitários e outras atividades. Pastor Álvaro Martinho da Silva Filho deixou em nossa cidade a marca de um empreendedor voltado a expandir a atuação da Igreja Adventista do Sétimo Dia em todos os campos de atuação dessa denominação religiosa, sobretudo na educação e na ação social, de muitos e assinalados serviços prestados ao município de São Carlos. Da Igreja Central ao Jardim Munique, Santa Felícia, Vila Prado, Vila São José e Cidade Araci, os adventistas do Sétimo Dia têm marcante presença de São Carlos. Todos nós testemunhamos a qualidade do trabalho desenvolvido pelo Colégio Adventista, cuja história iniciada em 1957 como escola primária Dom Pedro II, até chegar ao conceituado Centro de Ensino de nossos dias, de profícua contribuição à educação de nossas crianças e jovens. A comunidade da Igreja Adventista merece nossa homenagem por tudo o que fez e faz por São Carlos, graças ao trabalho de pessoas valorosas como o pastor Álvaro, líder consciente da dimensão de sua tarefa. Diria mesmo uma missão de evangelizar também por meio de seu exemplo de ação. Homenageá-lo é uma feliz oportunidade de manifestar amizade e reconhecimento a uma pessoa que aceitou dedicar a vida ao trabalho de liderar e servir a igreja. Louvemos a Deus em agradecimento por esse dia que é especial para esta Casa de Leis, suplicando que seja sempre de muito êxito a caminhada deste digno cidadão honorário são-carlense, de seus familiares e também da cidade de São Carlos, que a partir de hoje é também a sua cidade. Receba, caríssimo pastor Álvaro, as nossas congratulações e os melhores votos para que a continuidade de seu ministério na igreja tenha sempre a inspiração e iluminação divina. Parabéns, boa noite a todos, muito obrigada pela atenção.
Convido a fazer uso da palavra o pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, pastor Marcelo Rezende. Cumprimento a todos, ao vereador Lucão, presidente dessa casa, aos componentes aqui da mesa, a todos os demais aqui presentes, e ao pastor Álvaro, que além de ser colega de ministério, é um amigo muito querido. Eu me sinto muito honrado hoje, nessa noite, de estar aqui, vivendo esse momento especial, resultado do fruto do seu trabalho, do seu ministério aqui nessa cidade. É sempre inspirador para qualquer obreiro, qualquer pastor, qualquer ministro, ver uma pessoa receber o fruto daquilo que faz, daquilo que planta, ver esse fruto germinar, ver esse fruto florescer e ver o resultado disso tudo ser reconhecido. Isso é inspirador para mim também, que abracei esse mesmo caminho que o senhor abraçou, de servir as causas religiosas, as causas sociais, a causa da cidadania, em todos os lugares onde eu tenho o privilégio de ser pastor. A religião cristã, independente de denominações, de ramos diferenciados, ela tem um postulado básico. É o anúncio da mensagem de Jesus, que se tornou homem, que assumiu sobre si a nossa natureza humana, que carregou sobre si os nossos pecados e que deu a sua vida para que esse nosso mundo fosse melhor e, acima de tudo, para nos garantir a vida eterna. Independente das demais religiões ou grupos cristãos, todos nós somos unidos nessa crença de que Deus se tornou homem em Jesus de Nazaré e que através dele nós fomos reconciliados com o Pai. E quando nós temos essa crença em nosso coração, todos nós recebemos o convite e o chamado para fazer valer a nossa vida de acordo com esses valores, de sermos instrumentos de redenção aqui nessa terra, de, através da esfera de influência que nós temos, trabalharmos de alguma forma para fazer com que a vida dos demais cidadãos, dos nossos semelhantes, irmãos, amigos, independente de professarem a mesma fé que nós temos, ou de crerem da mesma forma como nós cremos em Deus, independente disso, nós temos um chamado e uma missão de também, como a semelhança de Jesus, dentro da nossa possibilidade, dedicar a nossa vida para fazer da nossa sociedade um mundo melhor. Esse é o nosso grande ideal cristão. Embora a doutrina cristã fale do mundo por vir, de um mundo melhor por vir, nós vivemos aqui nesse mundo. E existe um texto da Bíblia que Paulo escreve, o apóstolo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, onde ele diz que nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós aqui representamos uma outra realidade, nós representamos uma outra sociedade, e nós aqui devemos trabalhar nessa realidade em que vivemos para que esse mundo seja melhor. Infelizmente, muitas pessoas pensam que quanto pior, melhor, não é? Do ponto de vista de algumas crenças e algumas seitas religiosas. Mas não é assim que o cristão verdadeiro age. O pastor Álvaro é um exemplo de uma pessoa que vive esse compromisso de restauração aqui. E eu falo isso de coração, porque eu conheço o pastor Álvaro. Conheço há um tempinho já, e já venho acompanhando o ministério dele. E eu vejo o resultado disso que ele plantou nessa cidade, porque agora eu sou pastor aqui, e recebi também diretamente o legado dele. Tudo aquilo que o senhor fez aqui, para essa comunidade, não apenas da nossa igreja, mas da cidade, como isso que foi muito bem enfatizado aqui. E eu estou aqui carregando a tocha, estou procurando levar avante todos esses trabalhos também. E tendo aqui o apoio de todos os nossos amigos, os membros das nossas igrejas, aqueles que são simpáticos também às nossas instituições, as autoridades aqui que sempre se manifestaram benevolentes em tudo aquilo que a nossa igreja pediu e necessitou para cumprir também essa missão de fazer com que a nossa cidade se torne cada vez melhor. Eu falo em nome da Igreja Adventista, porque eu sou pastor adventista, mas eu sei aqui que nesse meu discurso eu também represento todas as demais igrejas que têm essa mesma fé e esse mesmo objetivo e essa mesma visão também. E o nosso desejo é, dirigidos pelas autoridades que foram constituídas pela vontade de Deus e capacitados pelo Espírito Santo, cumprirmos aqui essa missão. O pastor Álvaro hoje, ele está aqui vivendo um momento especial e eu tenho certeza que, acima de todas as honrarias humanas que o Senhor pode receber aqui nesse mundo, por ser quem o Senhor é e por cumprir cabalmente o ministério por qual o Senhor foi chamado, tenha esse momento especial como uma antecipação do que será naquele grande dia, quando o Senhor receber o título de cidadão
da Nova Jerusalém, das mãos do nosso Senhor Jesus. E quando o Senhor tiver diante de si, não apenas aqui alguns representantes dos seus distritos, ou do seu distrito aqui de São Carlos, onde o Senhor teve o privilégio de pastorear por alguns anos, mas quando o Senhor tiver diante de si todas as ovelhinhas que o Senhor Jesus concedeu debaixo dos seus cuidados. Aquele dia vai ser um dia especial. Hoje, o Senhor está tendo apenas um pouquinho só dessa emoção do que será aquele dia. E naquele dia, eu espero, juntamente contigo também, com os demais aprovados na presença do trono eterno de Deus, ouvir o Senhor repetir as palavras e fazer coro junto contigo as palavras do apóstolo, que diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E naquele dia a coroa da vida eterna vai ser entregue ao Senhor. Um título como esse hoje é muito significativo, mas ele é simplesmente um símbolo do grande título que o Senhor Jesus vai te entregar naquele dia. E não apenas ao Senhor, mas a todos nós que aqui estamos, independente de cor, de religião, de credo, a todos aqueles que amarem e crerem na promessa do Evangelho. Que Deus abençoe muito, Senhor, que continue frutificando através do seu ministério. Que abençoe muito aqui as autoridades presentes aqui nessa casa e todos aqueles que se dedicam para que essa cidade tenha qualidade, para que ela cumpra os objetivos que ela tem aqui. E que abençoe também a todos os que são membros da Igreja Adventista, que ouviram o chamado do Espírito Santo e que se dedicam a cada dia, também através da sua influência, a transformarem a sua família, a sua casa, os ambientes onde eles estão, onde eles vivem, num pedacinho do céu, num lugarzinho melhor. E também peço mesmo a todos os demais cidadãos aqui dessa cidade, porque eu cheguei aqui há pouco tempo, mas sempre ouvi muitas coisas boas a respeito de São Carlos. E posso dizer para vocês aqui que depois de morar aqui por quase 2 anos, esse é um lugar muito especial, porque gente boa como vocês fazem esse lugar realmente ser especial no estado de São Paulo. Deus abençoe muito vocês e abençoe muito o senhor, pastor Álvaro, e toda a sua família também. Muito obrigado. Com a palavra, a ex-vereadora e presidente desta casa, Diana Cury. Como são bem-vindos por sobre as montanhas os passos do mensageiro que nos faz ouvir a paz, que traz uma mensagem de bem, que nos faz ouvir a paz, que nos traz uma mensagem de bem, que nos faz ouvir a salvação, que diz a Sião: teu Deus reina, voz dos teus vigias. Eles elevam sua voz, juntos soltam uma aclamação, pois olhos nos olhos, eles veem o Senhor voltando a Sião. Excelentíssimo vereador Lucão, presidente desta casa, caríssimo pastor Álvaro, homenageado nesta noite, caríssimo pastor representando o prefeito municipal de São Carlos, pastores, amigos já enumerados, enunciados pelo protocolo, queridos colegas vereadores, Bragato, Laide, queridos irmãos, acho que eu posso chamá-los assim. Inicialmente agradeço ao vereador Lucão a permissão para que eu falasse nesta tribuna. Agradeço muito a deferência, vereador Lucão. Agradeço à vereadora Laide
ter feito o decreto legislativo, designando, nomeando esta grande honraria para o pastor Álvaro, que eu tive a felicidade, a honra de fazer a indicação do seu nome antes de 2005, quando eu era ainda vereadora. E precisava do decreto legislativo, como eu não sou mais vereadora, não posso fazê-lo, e essa minha querida amiga, companheira, fez o decreto legislativo. Tenho certeza que o fez também com uma grande honra, por ser quem é o pastor Álvaro. Quero agradecer ao neto. Agradecer ao neto por quê? Agradecer pela amizade. Só por isso. Amigo é uma coisa que os poetas tentam definir, mas a palavra de Deus diz: quem achou um amigo, quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. E eu encontrei um tesouro nesse amigo querido, que é o neto. E eu agradeço por isso. Como é agradável ouvir os passos daquele que vem anunciar a paz. O coração da gente fica alegre, leve, feliz. Como é bom sentir que está chegando aquele mensageiro que vem dizer: Deus te ama. Como é bom sentir a presença da pessoa que anuncia a salvação. Salvação plena, salvação eterna. Eu estou falando do Senhor, pastor Álvaro. Como é bom sentir a chegada da sua presença. A palavra de Deus é muito clara, Isaías é muito claro, quando fala do mensageiro que chega para anunciar a restauração de Jerusalém. E o Senhor tem essa característica de chegar e transmitir a paz. Transmitir a boa nova da salvação. Por que eu falo tudo isso? Nós estamos vivendo tempos difíceis na nossa sociedade. Nós temos visto implantada na nossa sociedade hoje a ditadura do relativismo, que nada reconhece como definitivo e que deixa como última medida apenas o próprio eu e suas vontades. Ditadura do relativismo. Este movimento produz uma crescente deformação ética e provoca uma desorientação generalizada, especialmente na fase tão vulnerável que é a infância, adolescência, juventude. E os meios de comunicação social, reforçando toda esta ditadura mesmo, diremos, do individualismo e do relativismo. Eu me lembro, quando eu era diretora de escola, há pouco tempo me aposentei, a gente conversava com os jovens, dando algumas orientações, e o que está na boca do jovem? Mas o que tem? Mas o que tem isso? Qual é o problema? Por que não pode? E ainda muitos dando de ombros. Daí? O que tem? Quem é que pode rever essa questão? A educação é a ação que pode se contrapor ao subjetivismo moral dos nossos dias. Seja ela a educação familiar, seja ela a educação na escola, ou seja ela
a educação na comunidade eclesial, na igreja. A missão da educação, além de proporcionar o acesso ao conhecimento, essa missão é desenvolver o sentido do verdadeiro, o sentido do bem e o sentido do belo. Como são agradáveis, como são bem-vindos sobre as montanhas, os passos daquele que anuncia a paz, que anuncia a boa nova. Digo isso porque vejo no perfil do professor, do pastor Álvaro, professor também, esta preocupação não só com a formação religiosa, não só com a formação de espiritualidade dos seus membros e de todas as pessoas com quem convive. A missão do pastor, e o pastor Álvaro assume e desenvolve muito bem essa missão, pelo tempo que convivemos juntos aqui. Quando ele era pastor, eu era presidente da casa, eu era vereadora. Muitas vezes estive na escola adventista, estive na igreja, estive na outra igreja também, lá na Vila Prado, para agilização de certas providências. Vejo a preocupação com as coisas temporais também. A missão do pastor também é o encaminhamento das pessoas, dos jovens, para uma ética humana, para uma ética de convivência, para a preservação daqueles valores perenes, sagrados, que nos são ensinados pela palavra de Deus. Quer seja na educação, às vezes até agindo como orientador pessoal, às vezes agindo como psicólogo. Vejo na minha igreja alguns padres desenvolvendo esta característica também, no sentido de encaminhar a pessoa, levar a pessoa para uma felicidade, conforme nos diz, para uma bem-aventurança. Tenho memória da atuação do pastor Álvaro no Colégio Adventista, quando ele me apresentava a escola, quando ele me levou a visitar juntamente com o neto, conhecendo todos os trabalhos de formação da juventude. Vi o trabalho dele junto aos desbravadores estes que eu aprendi a conhecer, a amar, estiveram na minha casa, junto com o Senhor, vi o trabalho que o Senhor desenvolve, desbravadores da fé na nossa sociedade, que hoje é uma sociedade resistente a isso tudo. Esses jovens que hoje têm que remar, navegar, andar contra a corrente dessa ditadura do relativismo. Tudo é relativo. Não, nem tudo é relativo. Temos valores absolutos. E a nossa missão, como mensageiros, e me perdoem se eu me incluo nesta pleiade, a nossa missão neste mundo realmente é navegar contra a corrente. É dizer o não onde todos dizem sim. Esta é a nossa missão. Missão daquele que educa, do educador que é muito mais que um professor. Aquele que educa para a vida, educa para a verdade, educa para a constituição de família, tão espizinhada na nossa sociedade hoje, e que é um desafio para nós cristãos. Desafio verdadeiro. Por isso, é com muita honra mesmo, com muita convicção e certeza, que eu estou aqui nessa noite, compartilhando da entrega desse título. Na ocasião, quando eu pude fazer a indicação, eu já tinha essa certeza. E eu a mantive e a tenho comigo muito forte.
Conversando com o pastor Álvaro agora há pouco, ele me dizia, ele está em Franca, né? Ele me dizia que deixou lá, neste momento, neste final de semana, o encontro de casais com 150 casais, é isso? 150 casais que param e vão refletir à luz da palavra de Deus qual é a minha missão como casal, como família neste mundo. Que bonito. Esse é o mensageiro da paz. Esse é aquele que quando a gente escuta os pés, os passos, a gente fica contente. Porque traz a boa nova. Parabéns, cidadão de honra. Preciso pôr os óculos, filha. Ah, olha, uma coisa que eu não sabia. As crianças pequenas são chamadas de aventureiros. Olha que coisa bonita, que bela aventura vocês têm. É aventura na palavra de Deus, aventura no caminho do bem, no caminho da verdade. E os mais velhos é que são chamados desbravadores, né? Que bom, gente, muito bom. Isso tudo é resgatar uma sociedade que está precisando de uma ação forte. Pastor Álvaro, cidadão de honra, cidadão honrado, cidadão honorário da nossa querida cidade de São Carlos. Deus o abençoe, Deus o preceda nesses seus passos, caminhe sempre na sua frente e que o resguarde sempre de todo o mal. Muito obrigada. Com a palavra, em nome do prefeito municipal de São Carlos, o subcomandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio da Silva. Quero cumprimentar a todas e a todos nessa noite, aos jovens, essas crianças lindas que aqui estão, e também o presidente da Câmara Municipal, o vereador Lucão, o qual cumprimento todas as autoridades, vereadora Laide também, Bragato, e também os demais aqui que compõem a mesa, lembrando aqui do nosso irmão, amigo Orlando, secretário do Conselho de Pastores da cidade de São Carlos. Representando o prefeito e justificando a ausência do prefeito nesta noite. Eu sempre falo que se eu tivesse que convidar o prefeito para algum evento, eu jamais convidaria ele para o final de semana, porque como subcomandante da guarda, eu recebo todos os eventos que chegam para nós, para que possamos enviar uma viatura para acompanhar o prefeito. E às vezes eu falo, é impossível, porque tem finais de semana que o prefeito é convidado para 10 eventos, 8 eventos. Então, não é nenhuma depreciação, mas é uma justificativa verdadeira, pastor Álvaro, a ausência do prefeito aqui nessa noite. Dizer mais alguma coisa do pastor Álvaro, diante de tudo que foi falado, eu falei, não deixaram nada para mim, nem um pouquinho, né? A não ser lembrar que o senhor é 31 dias mais velho do que eu. O senhor nasceu no dia 17 de fevereiro de 1963 e eu dia 18 de março de 1963. Creio que uma vocação de Deus, um chamado de Deus, que nos chamou para esse ministério tão árduo. E não quero assim entristecer nem o senhor, nem os pastores que estão aqui, mas a verdade é que pastor é uma das funções, uma das vocações mais difícil que tem, porque nós dificilmente somos lembrados por aquilo que fazemos, mas por aquilo que não fizemos. Mas graças a Deus que tem pessoas que entenderam o princípio da honra, que é dar honra a quem merece honra. E
a ex-vereadora, que já tinha esse projeto há alguns anos, não estava engavetado, mas estava aqui esperando uma legislação para que pudesse ocorrer esta justa homenagem ao pastor Álvaro, e que veio ser concretizado agora com a vereadora Laide. Que Deus continue iluminando a vida de vocês, para poder oferecer às pessoas que merecem honra. Mas queria, sim, dentro de todos os trabalhos que o Senhor fez e realizou aqui, pastor Álvaro, talvez um dos mais importantes, que é como deixar de fumar, juntamente em parceria com a UFSCar. Nós que trabalhamos no ministério, que desenvolvemos o ministério, e também, anteriormente, trabalhando na segurança, assim como o tenente aqui nessa noite, sabe o mal que é o tabagismo, que muitas vezes é a porta de entrada para as drogas que vão trazer destruição para toda a sociedade e para toda a família. E muitas pessoas não se importam, porque é apenas um cigarro, é apenas um maço de cigarro que é vendido livremente, mas que muitas vezes aqueles primeiros tragos num cigarro vai levar a maconha, ao crack, a cocaína, e que tem trazido muita destruição para a sociedade e para a família hoje. E por mais que nós nos esforçamos, por mais que nós temos bastante motivação e fé para desenvolver um trabalho na recuperação dos dependentes químicos, não tem sido fácil. E talvez o tenente hoje que está ativo tem visto isso no dia a dia, quando aborda um jovem, e um jovem ali com 13, 14, 15 anos, já viciado numa droga maior, e que para fazer o trabalho, o caminho de volta é muito difícil. Então, esse trabalho que o senhor fez, e que eu acredito que o senhor continua fazendo lá na bela cidade de Franca, que é como deixar de fumar, que não deveria ser somente o ministério do Senhor, a igreja do Senhor, mas todos aqueles que estão aqui, independente da religião, independente da placa da igreja, podia fazer esse trabalho de uma forma até melhor, que com certeza nós estaremos evitando que muitos jovens viessem a se perder, e não somente a se perder, mas trazer a destruição dentro da casa e da família. Os nossos agradecimentos em nome do prefeito, pastor Álvaro, por tudo aquilo que o senhor fez aqui durante os 5 anos que permaneceu aqui na cidade de São Carlos, e até usando aqui as palavras do Marcelo, o legado que o senhor deixou, e que é uma responsabilidade muito maior para ele, jovem, dar sequência no trabalho que foi iniciado com o senhor. Tantas frentes de trabalho para fazer uma sociedade mais justa e para fazer uma sociedade melhor, que não somente com a fé, não somente com a crença, mas principalmente com a prática, porque de discurso nós temos muito, mas o que mais necessitamos é da prática. Então, o nosso parabéns ao senhor, que Deus continue abençoando a vida do senhor, a vida da sua esposa ali, dos seus 3 filhos que não estão aqui, e eu acho que é de 63 mesmo, né? Que nem o senhor, 2 filhas e 1 filho, assim como eu também, minha esposa está ali, 2 filhas e 1 filho também. Eu acho que 63 foi um bom ano para que as coisas casassem, né? E muitas vezes, só para terminar a minha fala, nós somos convidados para representar o prefeito e mais algumas pessoas, algumas autoridades. Mas hoje eu estou orgulhoso por representar o prefeito, a oferecer um título a um homem que se dedica a ser um instrumento de Deus aqui na terra, a ser um instrumento como Paulo foi, como Pedro foi, como tantos outros que doaram a sua vida para que pudesse fazer algo melhor e em prol da sociedade. E fugindo um pouco do meio
evangélico, para não dizer que nós estamos espiritualizando essa justa homenagem, mas algo que me lembra de uma mulher que todos aqui conhecem, Madre Teresa de Calcutá, que era uma freira, mas que durante uma guerra civil, ela visitando ali um hospital de pessoas vítimas da guerra, enquanto ela passava pomada na ferida de uma pessoa vítima da guerra, na perna, com todo amor, com todo carinho, um senador americano, vendo aquela cena, disse assim: eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela virou para ele e falou assim: nem eu não faço por dinheiro, eu faço por amor. Que Deus continue enchendo o coração do Senhor de amor e todos os demais aqui. Obrigado. O presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes, acompanhado dos vereadores Laíde das Graças Simões, vereador Bragato, da ex-vereadora e presidente da Câmara, Diana Cury, e do diretor legislativo, Neto Donato, entregarão ao pastor Álvaro o título de cidadão honorário de São Carlos, onde constam os seguintes dizeres: o Legislativo São Carlense outorga ao pastor Álvaro Martinho da Silva Filho o título de cidadão honorário de São Carlos, em conformidade com o Decreto Legislativo número 840, de 28 de outubro de 2015, de autoria da vereadora Laíde das Graças Simões, em reconhecimento à contribuição do ilustre cidadão às causas religiosas e sociais. São Carlos, 7 de novembro de 2015, Lucão Fernandes, presidente. Tem mais foto ali, ó. Tem que aproveitar o momento, né? Paulo Sérgio da Silva, subcomandante da Guarda Municipal e representando o prefeito municipal Paulo Altomani, entregará ao pastor Martinho uma medalha, obra de arte de autoria do artista plástico Antônio Alfonso Luciano. A peça retrata uma araucária, árvore símbolo da cidade e inserida na bandeira oficial do município. Pastor, eu peço que o senhor fique aí mesmo e quero convidar agora as crianças, os aventureiros e os responsáveis para virem aqui à frente, pois eles vão fazer uma surpresa. Podem vir aqui à frente, as crianças com os responsáveis, e eles vão homenageá-lo de maneira muito singela, como toda criança, com uma linda canção, que eles devem saber decor e salteado, é isso?
Isso, pode ir mais para lá, perto dele. Isso. Isso, põe para frente, faz a direita. Isso, aí. Tem tempo suficiente, fica tranquilo. Vocês que mandam aí, vamos lá. Isso. Daí a homenagem das crianças. Pode dar um abraço no pastor, crianças. Pode dar um abraço antes de sentar. Isso. Um abraço coletivo. Nossos aplausos mais uma vez às crianças, né? E agora, para o seu pronunciamento, com a palavra, o cidadão são carlense, pastor Álvaro Martinho da Silva Filho. Presidente Lucão Fernandes. Sobrenome da minha mãe, Fernandes. Legal. Também quero, aqui, presidente, saudar os componentes da mesa, que já foram nomeados, de maneira muito particular, a vereadora Laide, que assumiu essa causa junto com a Diana, e lembrá-la de um detalhe muito curioso quando fui morador de São Carlos. Ao fazer o contrato de aluguel da casa que moramos por 5 anos, no acordo com o proprietário, ficou combinado entre eu e o proprietário que na casa deveria permanecer uma cachorrinha, a Sarita. E uma bacê, não era isso, amor? E nós vivemos com a Sarita por 5 anos. E quase todo mês, quando íamos acertar o aluguel, eu me lembro que o proprietário perguntava: e aí, pastor, como é que está a Sarita? E a Sarita era a alegria das crianças, de vez em quando ela fugia, era um problema no condomínio, porque ela entrava aqui, acolá, mas foi uma alegria conviver com a Sarita. Temos saudades da Sarita, uma cachorrinha bacê. Também quero fazer menção ao vereador Bragato. Lembro-me de sua atuação durante o tempo que aqui trabalhei e morei. E de forma muito especial a Diana Cury, que lembro com carinho da sua família, o Wilson, o Wilcinho, Cláudia e Cíntia. Tá? Durante o tempo em que trabalhamos em São Carlos, várias foram as vezes que fui ao seu gabinete orar. E todas as vezes eu me lembro que a senhora dizia assim: pastor, venha mais vezes. E assim foi, durante todo o tempo.
Quero aqui também destacar de maneira muito particular e de forma assim emotiva a presença do pastor Marcelo, meu companheiro, colega, bom de barba, e que tem dado prosseguimento ao bom trabalho que eu recebi. Eu não comecei nada, apenas dei continuidade. E eu tenho a certeza de que você, com Deus, tem feito isto e continuará trazendo muita alegria a essa cidade e à igreja. Tá? Quero também destacar algo muito importante na minha ótica, é que sempre tive no meu coração a ideia de que o pastor da igreja adventista não é pastor de uma igreja. Ele é pastor da cidade. Porque ele chega como um forasteiro ali. Tem que procurar um aluguel, tem que aprender onde vai comprar o leite, o pão, o supermercado. Então ele é um forasteiro. E como um forasteiro ele começa a fazer amizades. E então ele não é pastor apenas da igreja. Ele é pastor do frentista, ele é pastor do jornaleiro, ele é pastor na Câmara, ele é pastor onde quer que esteja. Mas acima de tudo ele deve ser primeiro o pastor da família. E eu quero muito aqui agradecer a minha querida Leda, que tem suportado esse homem aqui com todas as falhas. E quem ouve hoje pensa que não há. E pode imaginar que esse homem seja perfeito. Mas você sabe que não é. E tem suportado. E mais ainda, tem me estimulado. E a Leda tem uma característica que todos vocês sabem. Ela tem facilidade em ser amiga das irmãs, das mulheres. Ou seja, ela potencializa o meu ministério. Pela própria limitação do gênero, eu não alcanço algumas. E ela alcança. E eu te amo. Quero também aqui fazer menção a uma coisa que sempre foi o norte do meu ministério. E aqui em São Carlos não foi diferente. Eu fui pastor do Neto quando ele era solteiro. Um garoto da igreja, há 15 anos atrás. Eu sempre acreditei que destas crianças nós teremos vereadores, prefeitos, empresários, homens e mulheres que darão continuidade à vida dessa cidade. Então, o meu ministério começa ou é pautado também por eles. Porque eles serão cidadãos que vão influenciar bem ou mal a sociedade. E se o ministério não caminhar por meio deles, que cidade teremos amanhã, no futuro? Então eu tenho muita alegria em hoje chegar aqui e encontrar o Neto. Era um meninão, jogávamos bola juntos. Nem todas ele ganhava, é verdade. Mas eu também sabia perder. Tinha também, e etc. Eu fico feliz. Hoje você representa a sua igreja, a sua cidade, com valores que herdou da escola adventista, da igreja e de tantas atividades que tínhamos. E isso vai acontecer aqui também. Esses meninos, meninas, também no amanhã, alguns estarão no seu lugar, Lucão, dirigindo a casa. Não é verdade? Por quê? Porque estão sendo preparados para isto. Não apenas para a eternidade, mas também para o tempo presente. Uma coisa que hoje é rara acontecer. Assim que cheguei, um dos primeiros que chegou e me foi cumprimentar foi o pastor Hilton. Cabelinhos brancos já. Antes de eu chegar aqui, ele já estava aqui, Diana. Pastor Hilton. Né?
E o pastor Hilton sabe o que eu vou falar muito bem. Se um pastor trabalha pensando na honra, ele está com o foco errado e se frustra com muita facilidade, porque a honra nem sempre vem, nem sempre acontece. Eu costumo dizer que um pastor ele é reconhecido depois que ele vai embora, e coincidentemente isso está acontecendo hoje. Enquanto o pastor é pastor, ele tem a metade feliz e a metade orando para que ele vá embora. Então o pastor tem que trabalhar com o foco da eternidade, pelo trabalho. Mas de quando em vez, a honra não vem só do céu, a honra também vem da terra. E isso também está acontecendo hoje. Quando a honra vem da terra, o ministro precisa entender, eu, qualquer um outro, você, Marcelo, e eu aprendi com o pastor Hilton, o pastor Antenor e outros que me precederam, que você é apenas mais uma pedrinha na construção de Cristo. Você é só mais um. Seu nome pode até ser gravado na placa, ser inscrito na rua, numa construção bela da cidade, mas você é só mais uma pedra nesta construção. O artífice maior é o Senhor. E você tem que entender que você é um instrumento. E a honra, a glória, a quem? A Ele. A Ele. Ele que é o construtor desta obra. Quero encerrar as minhas palavras dizendo que tudo que ocorre hoje, eu sou muito agradecido à Casa de Leis, à iniciativa deste período legislativo, da Diana, que também trabalhou para que isso ocorresse, mas quero dizer que eu tenho que agradecer à minha igreja, porque nada disso teria acontecido, Alaide, se eles não tivessem se unido com o pastor. Não é verdade? Eu seria um sonhador gritando no deserto. Não teria ninguém acreditando. Vocês acreditaram. Hoje eu passei ali perto da escola adventista e vi lá uma fábrica que não existe mais. Hoje aquilo é a escola adventista. Né? E eu vou embora orando para que aquele outro dono do terreninho lá do lado também desanime. Mas nós temos que acreditar. E se você acredita, sonha junto com o pastor, a obra do Espírito se potencializa na igreja, na comunidade, nas famílias, na cidade. Cada um de vocês que eu vejo agora, eu tenho uma lembrança de uma visita, de uma conversa, de um bate-papo na porta da igreja depois do culto, às vezes de um puxãozinho de orelha, que eu procurei ser brando, mas necessário para o momento, ou então uma festinha, algum momento. Vocês acreditaram, a obra se agiganta quando a igreja crê junto com o líder, junto com o pastor. E agora vocês têm um novo pastor, Marcelo. Continuem acreditando. Uma rápida lembrança que me vem à mente foi quando nós pensávamos em ampliar a igreja central. O que fazer? Vender aquele prédio? Antigo não cabe mais, tudo meio desconfortável. Vamos comprar o terreno do lado. Alguém disse assim, mas para quê, pastor? Hoje vocês já compraram 2. Daqui a pouco aquela igreja não vai mais existir. Não é isso, pastor? Será levantada a nova igreja central da cidade de São Carlos. Vila Prado, uma série de problemas legais, de documentação. Quero agradecer muito a Diana para resolver algumas questões. Hoje há uma bonita igreja numa esquina. Mas por quê?
Porque vocês acreditaram. Vocês arregaçaram a manga, puseram a mão no bolso. E muitas vezes pôr a mão no bolso significa faltar alguma coisa em casa, mas acreditando no desafio, no projeto. Cidade de Araci e outras coisas. Muito obrigado. A honra desta noite, que ela seja toda de Deus, porque Ele é o construtor. Eu sou só um pedacinho, um tijolinho. Mas também partilho tudo que aqui foi dito com vocês. A igreja de São Carlos. Tá bem? Muito obrigado. Para o encerramento desta solenidade, o presidente da Câmara Municipal, vereador Lucão Fernandes. Eu quero, antes de entrar na parte de encerramento, dizer que o nosso parlamento, posso falar em nome do nosso parlamento, nós temos um grande respeito e rendemos a esta igreja todas as honras que forem possíveis ao trabalho que vocês fazem ao mundo. Ao mundo. Em nome da nossa cidade e do nosso parlamento, escrevi algumas coisas aqui, que completou 158 anos. Agradeço a Deus por esta igreja que nos enviou. Agradeço a essa igreja, seus pastores e membros, que nos enviou o pastor Álvaro, juntamente com a sua esposa, que é auxiliadora, ajudadora, companheira. Esta igreja que dá continuidade ao trabalho que nosso Senhor fazia aqui na terra, apresentando o reino de Deus e encaminhando as pessoas, através do ensino, da palavra, a se encontrarem com Deus. Eu queria pedir permissão ao pastor Álvaro. Eu queria fazer um outro agradecimento a Deus, vereador Bragato, vereadora Laide, e também à igreja adventista, que nos enviou também uma outra pessoa de caráter irrepreensível, honesto, excelente filho. Tenho certeza que o pai Vaval e a mãe Valdete concordam comigo. Excelente esposo. Tenho certeza que a Érica também concorda comigo. E o filho Pedro, com certeza, concorda com as minhas palavras. Que traz para esta casa os valores que aprendeu na igreja. Fiel funcionário e amigo, Dr. Neto Donato, que cuida da minha vida aqui na Câmara, na parte jurídica. Com essas palavras, agradecendo a presença de todos que compareceram a esta sessão solene, onde, com muito merecimento, foi outorgado o título de cidadão honorário de São Carlos ao pastor Álvaro Martinho da Silva Filho. E continuamos sendo devedores ainda, pastor. Faço necessário o registro de que a Câmara Municipal muito se orgulhou em promover uma solenidade como esta, tão repleta de significado e grandeza, e de poder render as justas homenagens que aqui foram prestadas.
Parabéns, pastor Alvo, e boa noite a todos. Quero convidar, em nome do presidente da casa, o pastor Álvaro para receber os cumprimentos, a sua esposa, aqui na sala da presidência. Por gentileza, ele receberá então vocês ali, tá bom?